Alô, fala meus queridos, se inscreveu no canal já? Pô, vai me ajudar muito, vai me deixar muito feliz. E você quer me ver feliz, não? Conto com você. Mas por que não clonamos humanos? Hein? Alguém sabe? Por que não clonamos humanos? Pô, eu tenho um palpite. Que é porque, mano... É que assim, pô, é muito difícil, né? A gente não sabe qual que vai ser a brisa. Porque você vai clonar uma pessoa, ela vai nascer sabendo tudo que você já sabe? Ou ela vai nascer do zero? Vai ser um bebezão? Porque se ela nascer sabendo tudo que você sabe, eu acho que é ok clonar, sabia? Porque, mano, se você clonar alguém e essa pessoa não souber nada, pra que você vai clonar ela? Também não tem sentido, né? Provavelmente conhece essa ovelha. Essa é a famosa Dolly, que foi o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula adulta. Mas ela não está sozinha. Outros animais já foram... Então, eu quero... Caralho, já tô maluco. Porque eu quero saber, ela foi clonada e ela já nasceu velha, mano? gerados por processos semelhantes de clonagem. Cachorros, gatos, lobos, cavalos e por aí vai. Mano? Ah, sapo não, porra. E pensando nisso, a gente pode se perguntar: tem alguma coisa que impeça a clonagem de seres humanos? Ou será que um de nós vai poder ser clonado um dia? Primeiramente, a gente precisa entender o que exatamente significa clonar alguém. Segundo a definição do Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano dos Estados Unidos, clonar é criar cópias geneticamente idênticas de uma entidade biológica. Mano, então, tipo assim, é igual, tá ligado? Clonou, o Gabriel vai sair igualzinho, mano. Vai nascer igual, velho. A palavra... Tipo, não vai nascer, né? Vai ser imprimido igual, mano. Vem do grego clon e significa broto. E isso faz sentido quando a gente descobre que o termo foi criado por um botânico, o americano Herbert Weber. É que alguns vegetais, e não só vegetais na verdade, alguns fungos e bactérias também, são capazes de fazer reprodução assexuada, que pode ser considerada uma espécie de clonagem. Mas o assunto fica bem mais complexo quando falamos de animais que se reproduzem de maneira sexuada. Como é que cientistas conseguiram duplicar um ser vivo? A resposta... Então, eu quero saber isso, mano. A resposta óbvia é se que funções tem a clonagem de animais. A clonagem animal se divide em dois tipos principais. Por isso, para poder explicar melhor... Tá bom, calma aí. Todo mundo reseta a mente que o conhecimento vai entrar agora na nossa mente. Eu vou chamar reforço. Um dos tipos de clonagem é a natural, que acontece sem nenhuma intervenção científica. Você possivelmente conhece um clone desse tipo. É o caso dos irmãos gêmeos idênticos ou univitelinos. Eles são o resultado da fecundação tradicional de um óvulo por um único espermatozoide. Só que aí o zigoto se divide em dois e cada parte se fixa em uma região diferente do útero. Cara, eu não sabia... Cara, eu tô me sentindo muito burro já, velho. Porque eu não sabia que isso era... Tipo assim, gêmeos, ok, são gêmeos, só que eu não sabia que eles eram clones, mano. E com isso, dois seres diferentes... Por mim, eles eram gêmeos, não clones. São gerados, mas sempre do mesmo sexo e extremamente parecidos. Já o outro tipo de clonagem é a induzida. É o clone feito artificialmente utilizando técnicas esse é o tema que eu quero chegar. Ou seja, é quando cientistas simulam a reprodução assexuada de células em um laboratório. E esse tipo de clonagem, por sua vez, também se divide em dois tipos. Existem a clonagem terapêutica e a clonagem reprodutiva. No caso da clonagem terapêutica, os cientistas pegam um óvulo de uma fêmea e retiram o núcleo dele. No lugar, eles colocam o núcleo de uma célula somática, ou seja, uma célula não reprodutiva, que no caso dos seres humanos possui 46 cromossomos. E então começa o desenvolvimento do embrião, até chegar a menos de uma semana depois, a fase do blastocisto. Nessa fase... Tô com dor de cabeça já, velho. Ainda não aconteceu a diferenciação celular. Ou seja, as células são pluripotentes, capazes de se transformar em qualquer tipo celular de um adulto. E por isso elas são chamadas células-tronco embrionárias. E elas podem gerar tecidos de diversas partes do corpo. Essas células-tronco geradas por clonagem induzida têm um grande potencial no tratamento de doenças cardíacas, câncer, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, entre outros problemas de saúde. Mas é o outro tipo de clonagem induzida, muito mais polêmico, que é o tema desse vídeo. Doideira, mano. A clonagem reprodutiva.
Tá, as outras não importam, mano. Então, assim, tudo que eu não entendi até agora, não vou usar pra mais nada. O procedimento no início é bem parecido com o da clonagem terapêutica. Cientistas vão lá, pegam um óvulo, retiram o núcleo, colocam no lugar o núcleo de uma célula que vai ser clonada, esperam o desenvolvimento do embrião até a fase do blastocisto, e é aí que vem a grande diferença. Nesse caso, o blastocisto é implantado dentro da cavidade uterina, para que ele se desenvolva como se fosse uma gestação tradicional. Tá, então não tem como clonar grande, pô. Não tem como. E se tudo der certo, esse blastocisto vai evoluir normalmente e dar origem a um novo animal que é geneticamente idêntico àquele da célula original. Não tem assim, como clonar grande. Nasce um clone. Dá pra gente dizer que o primeiro caso de clone induzido aconteceu ainda no final do século XIX, mas de um jeito um tanto quanto rudimentar. Foi quando o cientista alemão Hans Driesch pegou um embrião de um ouriço do mar com apenas 2 células, colocou num becker com água do mar e chacoalhou até que as células se separassem. Cada uma delas cresceu de maneira independente, dando origem a 2 ouriços do mar. E com o passar do tempo, as técnicas foram evoluindo. Nos anos 1930, um outro alemão, chamado Hans, mas que não... Caralho, Hans. Por que sua sobrancelha é pra cima, Hans? O que aconteceu, Hans? Não era o clone do primeiro Hans, desenvolveu um pouco mais os estudos nessa área. O nome dele era Hans Spemann, e ele viria a ganhar um prêmio Nobel. Ele acreditava que qualquer célula de um animal poderia gerar um outro animal geneticamente idêntico graças ao conceito de totipotência. Isso significa que cada célula contém a receita completa para produzir um indivíduo inteiro. Tá bom. Ou seja, por mais que as células exerçam apenas uma função específica na vida adulta, elas continuam contendo o código completo para gerar um novo ser. Guarde essa informação porque daqui a pouco ela vai fazer toda a diferença. Que a gente vai se confundir lá na frente, né? Outros avanços foram sendo feitos nos estudos sobre clonagem. Nos anos 1950, por exemplo, uma equipe liderada pelo cientista americano Robert Briggs inseriu uma célula embrionária de um sapo num óvulo de uma sapo fêmea. E não é uma rã, nem Calma aí, o perereca. que ele fez? É sapo fêmea. Sapo perereque, Lembra dessa música? Sapo fêmea. Credo, mano. Tá, ele tirou um negócio do sapo, colocou lá? Briggs inseriu uma célula embrionária de um sapo num óvulo de uma sapo fêmea. Tá, uma célula embrionária é um espermatozoide ou não? Tô falando besteira. Ele fez uma reprodução, é isso que ele fez? E não é uma rã, nem perereca. É sapo fêmea. Enfim, o fato é que esse procedimento deu origem a um novo sapo geneticamente idêntico ao original. Mas então você pode se perguntar, por que quem ficou famosa foi a ovelha Dolly, e não o sapo? Nem nome ele tem. Graças a Deus, mano. Porque ninguém liga pro sapo, porra. Verdade tem que ser dita, e eu tô aqui pra falar. Ninguém suporta mais sapo na Terra. E foi clonado décadas antes e não ganhou o mínimo reconhecimento. Me ajudem a batizar ele nos comentários, por favor. A pergunta sapo nojento, por que asqueroso. a Dolly foi tão revolucionária? Então, lembra do que eu falei sobre o princípio da totipotência? De que até uma célula de um animal adulto continuaria guardando a receita completa para gerar um novo indivíduo? Foi essa a ideia que o cientista escocês Ian Wilmut conseguiu colocar em prática em 1996. A equipe dele retirou o núcleo de uma célula da glândula mamária de uma ovelha adulta de cabeça branca, e o núcleo foi inserido no óvulo de uma ovelha de cabeça preta. Tá, eles pegou o núcleo de um lugar, colocou no óvulo da ovelha negra. Outra ovelha preta de cabeça preta gerou a ovelha que nasceu, a Dolly, com a cabeça Que loucura, mano. branca, comprovando que era um clone. Foram 277 tentativas, mas finalmente deu certo. E com isso, a Dolly se tornou o primeiro mamífero gerado pela clonagem de uma célula somática adulta. E aí, tudo o que aconteceu com ela dali em diante foi acompanhado de perto pelos cientistas, já que o caso dela serviria de base para uma série de descobertas sobre a vida dos animais clonados. Um dos fatos mais importantes aconteceu... Mano, então... Se eu pegar um negócio... Calma aí, ele vai explicar isso. Ele vai explicar, eu acho. Aconteceu em 1998, quando a Dolly teve um filhote. Sim, o Dolinho. E no ano seguinte vieram mais 3. E isso provou que animais clonados podem ter filhos normalmente. Mas nem tudo na vida da Dolly transcorreu de maneira tão natural. Ela sofreu com envelhecimento precoce e isso levantou um questionamento. A idade dela seria a idade normal? Ou, no fundo, era a idade dela somada à idade da ovelha que doou o núcleo? Isso que eu queria chegar, porra. Porque, assim, a idade... Tipo assim, se eu tirar o meu DNA agora, não vai ser o DNA de uma criança que vai estar aqui, tá ligado?
até a idade do Gabriel de 28 anos. Então, o conhecimento do Gabriel de 28 anos vai junto com pra esse clone? Ou não? Ninguém responde. Ninguém é capaz. Bom, de qualquer forma, com apenas 6 anos de idade, já muito debilitada com uma doença pulmonar, a Dolly precisou ser sacrificada, mas seguindo todo o código de ética e responsabilidade. E a morte dela não foi em vão. O legado que ela deixou é imenso. Vários outros animais foram clonados usando técnicas semelhantes. Aqui no Brasil, por exemplo, morreram? O primeiro clone de um mamífero gerado por uma célula adulta aconteceu em 2002. E foi a bezerra Penta, que inclusive... Bezerra Penta, mano. Só que ela não foi Bezerra Penta, muito longe e mano. morreu naquele mês, igual a Graças seleção. ao Ronaldo. Desculpa, pensei alto. E de lá pra cá, a produção de clones aconteceu? naquele mês, igual a seleção, porque o Brasil tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo. Só que ela não foi muito longe e morreu naquele mês, igual Caralho, ela morreu no mesmo mês. É isso que eu quero saber, mano. a seleção. Desculpa, pensei alto. E de lá pra cá, a produção de clones se tornou cada vez mais comum, a ponto de a clonagem de animais de estimação ter se tornado febre entre influenciadores que não superam a morte dos seus bichos de estimação. Cara, esse eu não sabia, mano, que dá pra clonar. Tinho, cadê você? Tinho. Tá aqui, né? Tá dormindo. Eu vou fazer um clone, mano. E eles chegam a pagar 50 Ah, não vou, mano. mil dólares pra gerar um novo animal com o mesmo código genético. Não vou, velho. Tinho, vou ficar devendo um clone, viu, velho? 270 mil, velho, pra ter outro Tinho. Não, né? Você é o único, pô. Não merece clone, não, mano. Mas se a clonagem se tornou tão comum, você pode estar se perguntando agora por que um ser humano nunca foi clonado? E aí eu te pergunto, quem disse que não? Isso, o Murilo Benício, né? Já foi clonado na novela O Clone, mano. No início desse século, um médico ganhou as manchetes mundiais anunciando que ele tinha produzido clones humanos. O nome dele? Doutor Albi... Brincadeira, Severino Antinori. Essa galera vai ter que alcançar lá no fundo do baú. Ele disse que Não 3 sei, pessoas clonadas pela equipe dele viviam no leste europeu. Seriam 2 meninas e um menino. Isso Caralho, mano. Será que o maluco guardou isso? Não é informação que se guarda, né? Clonei, tô suave. Pô, isso daí... supostamente os únicos casos de sucesso em cerca de 100 tentativas. O Antinori não entrou em detalhes, ele avisou que ele não iria provar nada do que ele estava falando. E ele disse que era para preservar a privacidade dessas pessoas. Pode até fazer sentido, mas com isso a gente não tem como garantir se é verdade ou não. Mas todo esse mistério tem uma justificativa. Afinal, a clonagem humana é um tema extremamente controverso. Pô, A vou ter que Unesco, por pesquisar exemplo, mais publicou disso, nos anos 90 a Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos. O artigo 11º diz claramente: não serão permitidas práticas contrárias à dignidade humana, tais como a clonagem reprodutiva de seres humanos. Na prática, essa declaração não tem força de lei. Cabe a cada país fazer sua própria legislação sobre o assunto. No Brasil, por exemplo, é a Lei da Biossegurança de 2005. E tá lá no capítulo 8, artigo 26º. Realizar clonagem humana é crime. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Por que que é crime? Porque eles sabem que pode dar certo, mas eles não querem. Por quê? O porquê? Por controle de natalidade, mano. Imagina se todo mundo quisesse clonar. É 16 bilhões de pessoas no mundo, mano. Ouviram? Não clone ninguém. São eles, Você vai ser são preso eles. e ainda vai ter que pagar a multa. Mas é importante destacar que isso se refere à clonagem reprodutiva. Essa mesma lei autoriza a utilização de células tronco embrionárias. Mas agora vamos fazer um exercício de imaginação e supor que é tudo liberado. Quais seriam os benefícios da clonagem generalizada? O primeiro deles seria permitir que casais que sofrem com infertilidade tivessem filhos. Além Ah, mas aí, pô... Pô, isso daí é muito loucura, mano. Tá ligado? Você vai se clonar, mano. Você vai ser pai de você mesmo, mano. Isso não existe, pô. Tá ligado? Isso não existe, mano. Não sei se o quão legal isso é, mano. disso, seria possível, de certa forma, ressuscitar pessoas. Isso é maneiro. Isso é maneiro, mano. Só que será que são elas mesmo? Isso que é foda. O clone é você mesmo? O clone não é você mesmo, mano. É uma cópia. Então você não vai ressuscitar ninguém, mano. É isso que eu tô falando. Você vai ressuscitar, tipo assim, o Einstein. Do nada. A gente vai fazer um clone do Einstein. O Einstein
vai ser idêntico, vai ser o Einstein, ou ele vai ser um bostolão? Isso que eu quero. Esse é o ponto que eu quero chegar, mano. Não seria exatamente a mesma pessoa, claro, mas uma cópia idêntica de alguém que já morreu. Assim como aqueles influenciadores faziam com os bichos de estimação. E o potencial disso é bem bizarro. Eu deixo pensar nas decorrências com vocês. Mas por outro lado, essa coisa de ressurreição pode ser interessante pra reviver espécies que já foram extintas. Exceto dinossauros, porque a gente já viu no cinema que isso não dá muito certo. Não, isso é maneiro. Tem que ser o foco, mano, da ciência reviver os dinossauros. O DNA só fica preservado no máximo por uns 7 milhões de anos. Então não daria pra reviver dinossauros que foram extintos há 65 milhões de anos. Mas daria pra ressuscitar outras espécies. E na verdade isso já aconteceu. Em 2009, cientistas espanhóis conseguiram trazer de volta à vida o chamado Ibex dos Pirineus, a partir de células congeladas de um animal morto. Mas o clone só viveu durante alguns minutos. E aí o Ibex dos Pirineus conseguiu ser extinto pela segunda vez. Mas voltando pra clonagem... Pô, esse bagulho que eu queria ver o nascimento de um clone. Alguém, por favor, me mostra, tá ligado? Um clone nascendo, mano. Então, onde que é? Ele sai de um tubo, de uma pessoa, de uma cabra. Humana, a gente tava falando dos benefícios. O problema é que também existiriam muitos malefícios. Basicamente, como em toda nova tecnologia que surge, a gente precisa se perguntar como que o ser humano seria capaz de estragar isso. Por exemplo, lembra aquela ideia de reviver a sua bisavó? Pense que isso não iria valer somente para ela. Qualquer pessoa poderia ser, de certa forma, trazida de volta à vida. Inclusive figuras abomináveis da humanidade que fizeram... Caralho, trouxeram aqui já um Hitler, né? Muito mal no passado. E isso causaria um grande dilema ético. Como que a gente iria lidar com uma nova versão dessas pessoas? E isso é uma questão intrigante, já que uma pessoa não é feita só dos seus genes, ela também é fruto do meio em que ela vive. Será que uma pessoa clonada anos, décadas ou até séculos depois teria alguma coisa a ver com a pessoa original, além da aparência? Não dá até que ponto será que nós e a nossa personalidade são frutos do ambiente em que nós vivemos? Existiriam ainda outros problemas muito mais graves. Lembra que a Dolly precisou de 277 tentativas para ser gerada com sucesso? No caso dos seres humanos, muitos embriões também seriam descartados na tentativa de gerar um clone, o que certamente seria alvo de muita polêmica. E mesmo os clones que nascessem saudáveis poderiam ter uma vida debilitada. Porque muito provavelmente... Pô, eu tô muito curioso pra saber desses clones aí, mano. Por que eles morrem, tá ligado? Comparando mais uma vez com a Dolly, seria possível que as pessoas clonassem... Ó a carinha da Dolly, mano. Aparentemente ela era uma ovelha feliz, mano. Não era? Tinha pouca lã. Aparentemente ela não era usada para isso. Sofressem com envelhecimento precoce e morressem bem mais jovens do que a média da população. E além disso, a criação de seres humanos em laboratório poderia provocar riscos para toda a humanidade. A possibilidade de fabricar artificialmente pessoas com uma determinada característica física, como a cor da pele, por exemplo, poderia levar a uma nova onda de eugenia, que é um movimento racista que busca, supostamente, uma melhoria na genética da população. O que não faz sentido. Seria possível até mesmo a criação de verdadeiros exércitos de seres humanos produzidos em escala industrial, numa distopia típica de filmes de ficção científica. E por isso, talvez seja melhor a gente abandonar a ideia de clonar seres humanos. Pelo menos dessa maneira tradicional. Isso porque, falando em ficção científica, a inteligência artificial poderia um dia abrir caminho para um outro tipo de clonagem. A digital. Ou seja, se ao invés de nós copiarmos o DNA de alguém, a gente pudesse copiar a mente. Deixar de lado a gente viu esse vídeo já, né? Tá aí no canal, se alguém quiser ver depois. Imagine como seria escanear por completo o cérebro de alguém. Mapear todas as conexões, registrar todas as lembranças, identificar todas as características que fazem uma pessoa ser exatamente quem ela é. Tipo, esse formato de digitalizar a mente, pra mim faz muito mais sentido ser um clone, tá? Porque, mano, vai ser uma cópia escrachada de você, mano. Vai ter a sua idade, vai ter os tudo seu, mano. Só que você pode excluir as coisas ruins, né? Essa fita aí também. No momento em que isso fosse possível, a gente teria uma inteligência artificial que nos representaria com a mais absoluta perfeição. Ela seria capaz de pensar exatamente como nós pensaríamos, responder exatamente como nós respondemos e ser exatamente como nós seríamos. É.
As nossas experiências e, quem sabe, a consciência estaria preservada para sempre numa espécie de nuvem. E avançando ainda mais na imaginação, Até alguém que tal se a desplugar. gente combinasse essa técnica digital com a clonagem tradicional do corpo físico? E aí fizéssemos o download daquela consciência no cérebro da pessoa clonada. Pô, isso é muito Westworld, velho. Aquela série lá que eu vivo falando. Que é isso que eles querem, né? Eles digitalizam a mente das pessoas. E aí tem o corpo, que, mano, o corpo das pessoas se deterioram, né? Tipo assim, pô, nosso corpo é uma bosta, assim, né? Com o tempo vai ficando tudo ruim, vai ter que dando câncer, vai ter aquilo lá, né? Aquela sequência de caos que vocês conhecem. Aí, pô, o cara digitalizou a mente, criou um corpo que não apresenta fraquezas, mas vive pra sempre, pô. Dessa forma, o corpo e a mente estariam reunidos novamente. A morte deixaria de Doideira, ser né? o fim e se tornaria apenas um intervalo entre os nossos infinitos retornos à existência aqui na Terra. Seria esse o caminho da vida eterna? Escreva nos comentários o que você acha disso tudo. Acho da hora. Nós vamos adorar saber. Muito Eu obrigado amei. e até a próxima. Muito good, muito bom. E aí, Tim? Vem dar um oi pra galera de novo? Quer vir dar um oi pra galera? Vem aqui me dar um oi. Vem dar um oizinho. Vem dar um oi pra quem tá lá. Onde você vai? Ih, Tinho. Pô, Tinho, mas tá ao contrário, mano. Tá ao contrário, velho. Vem aqui, vem aqui. Não. Não. É, você é muito bonito, você é. Beijo na boca de você. Que foi? Que foi? Hein? Que foi? Que foi que você tem? Hein? Vai lá. Quer vir no colo? Quer vir no colo? Quer vir no colo? Você é muito grande, você não cabe no colo. Alô! Já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Pô, vai me ajudar muito e eu conto muito com a sua ajuda, hein? Um abraço!